Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Falar hoje sobre submissão. Submissão. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: Deus estabeleceu valores, Deus estabeleceu verdades absolutas e Deus não pode ir contra ao que Ele mesmo gerou. Jesus não poderia ir contra o que Deus estabeleceu. Tá? E nós vemos isso claramente. Em nenhum ponto da manifestação viva de Jesus aqui na Terra ele contrariou ou foi contra algo que Deus tivesse estabelecido. Porque se assim fosse, ele estaria negando-se a si mesmo. Por exemplo, claro, apenas um de tantos. É que Jesus manifestou o seu ministério apenas com 30 anos. Com 12 ele já fazia sinais, já se apresentava diante dos sacerdotes, já era um homem, um menino de 12 anos, usado por Deus. Tá? Mas a lei dizia que apenas com 30 anos um sacerdote poderia se tornar um sacerdote, exercer ministério. E assim foi. Com 30 anos ele começou a se manifestar. Esse é apenas um exemplo. Mas vamos falar sobre isso. Jesus, ele se submetia a toda a autoridade. Existe um texto em Mateus capítulo 17, ou perdão, antes do Mateus 17, Jesus, ele menino, ele estava em Jerusalém, tá? E quando para adorar, estava com a sua família, tá? E quando terminou-se, né, a peregrinação da família de Maria e José, enfim, acharam que eles estavam com os parentes e foram embora, depois de um certo tempo, né? Falaram, mas cadê ele? Né? E voltaram para Jerusalém, ó, perdemos o menino. E depois de procurarem bastante, o encontraram, tá? No meio dos sacerdotes, né? E consultava, e eles ficaram maravilhados com a sabedoria daquele menino. Tá? E no versículo, olha só, no capítulo, agora sim a referência, perdão, está aqui embaixo, Lucas capítulo 2, versículo 51. Tá? A partir do 48, diz assim: E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que dizia. Mas agora o versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Vamos até este ponto. Jesus, ele tinha uma missão, mas ele era submisso aos seus pais, à sua mãe especificamente, ao seu tutor José, tá? Por quê? Porque submissão é princípio estabelecido por Deus, tá? Eu vou citar apenas mais um texto, mas há vários exemplos. Quando Jesus está em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24, diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Aqui eu explico. Era cobrado um imposto para os que fossem a adorar. E ali as pessoas daquele lugar falaram: olha, o seu mestre não vai pagar. Jesus, ele disse: olha, vai, tá? Joga lá um anzol, o primeiro peixe que você pegar, você vai achar uma moeda, um starter na boca do peixe. Pega esta moeda, pega este starter e paga o imposto para mim e para vocês. Tá? E Jesus, naquele momento ali, depois tem até a continuação, né? Ele até explica, olha, os filhos não deveriam pagar imposto, mas enfim, isso não é o ponto. Mas ele fala, mas para que não os escandalizais, né? Vai lá e paga o imposto. Existia um imposto e Jesus, né, se submeteu a esse imposto. Em outra situação, diante de Pilatos, tá? Pilatos perguntava a Jesus, em determinado momento, está descrito no livro de João, ele vira e fala assim: não sabes que eu tenho o poder de te crucificar ou de te libertar? Jesus declara: se tens esta autoridade, foi porque do alto lhe foi dada. Toda a autoridade é dada do alto, de Deus. Agora guarde isso. Independente se ele é uma boa autoridade, se ele é um homem de Deus ou não. Quando Deus estabelece um presidente, esse presidente é porque foi permitido que um exemplo, presidente de um país, ou um primeiro-ministro, do alto foi lhe dada esta autoridade. Quando um juiz, quando um delegado, quando um prefeito, quando um vereador, quando um professor, quando um líder religioso, quando um pastor, enfim,
exerce uma liderança que do alto foi lhe dado. E esta autoridade não está atrelada se ele é um bom ou um mau administrador, ou um bom ou um mau líder. Se ele for um bom ou um mau líder, Deus sabe, Deus cuida, Deus trata, Deus substitui, Deus age. Não tem que ser esta a tua preocupação. Mas agora, se você tem sobre a tua vida um líder, você tem que se submeter a ele. Mas a alma grita, não é verdade? Fala assim, isso eu ouço, mas isso eu não aceito. Mas esse pastor, ele não é meu pastor é Jesus Cristo. Quando você fala sobre isso, você está recusando a autoridade que veio de Deus. Você está quebrando um princípio que nem Cristo, nem Jesus Cristo ousou desafiar. Nem Jesus Cristo. Quer dizer, então eu sou mais do que Jesus, eu não vou aceitar. Eu não vou me submeter ao meu líder, eu não vou me submeter ao meu marido, eu não vou me submeter aos meus pais. Você quebra um princípio. Tem uma história muito rápida, apenas uma ilustração, entendam. 3 ou 4 filhos, eu sempre conto ela para ilustrar, tá? Vão na igreja, a mãe leva eles na escola dominical, enfim, está sempre lá, salinha das crianças, enfim, aprendendo desde a mais tenra idade a palavra de Deus. Mas o pai não é convertido, ele bebe, é violento, às vezes bate na família, bate nos filhos, bate na esposa, é uma situação difícil. Mas ele é autoridade sobre aquela casa, ele é autoridade sobre a esposa e ele é autoridade sobre os filhos. Em determinado momento, os filhos chegam, o mais velho acorda os menorzinhos, coloca eles em fila, vamos lá. Chama os meninos de madrugada e em determinado momento eles se ajoelham no corredor diante do quarto do pai e fazem oração. Papai do céu, abençoa o nosso pai, que ele venha te conhecer, que ele venha ser um homem de Deus, que ele não beba mais, que ele não bata mais na nossa mãe, que ele não bata mais nos nossos filhos. Em nome de Jesus. E vão se deitar. Esta oração você considera uma oração justa? Como você acha que Deus vai receber esta oração? Primeiro, eles não quebraram nada que Deus instituiu. Pelo contrário, reconheceram a autoridade do Pai. Em submissão, eles clamaram ao Senhor. Agora imagine a situação contrária, uma outra situação, um outro exemplo simples. Uma mulher que não se submete, começa a fazer aquilo, enfim... Sabe? Ela não se submete, simplesmente, ela não se submete. Não vou fazer, não. Quem é meu marido para falar que manda em mim? E começa a querer orar por pessoas, começa a querer orar, pregar. Mas ela está indo contra algo que Deus instituiu. Como que Deus recebe esta oração? Quando um princípio é quebrado, você perde a autoridade. Tá? Submissão é isso. Então, por exemplo, você é líder. Eu já sou pastor, mas você tem um líder. Você é convidado para pregar. Pastor, me convidaram para pregar, eu posso ir. Esteja pronto para dizer não. Ou melhor, esteja pronto para não ir se o seu líder falar não vá. Nós moramos numa cidade, os parentes de minha esposa moram longe, se você me conhece, você sabe, e não passa uma vez que nós vamos viajar, que o pastor permite que eu vá viajar. Meu pastor sempre permitiu. Tá? Mas nós temos que estar prontos para não ir se ele não permitir. Isso é submissão. E quando eu me submeto, eu estou debaixo da proteção de Deus. Agora, quando eu me insuflar, quando eu me levanto contra, quando eu crio uma rebelião, eu não estou debaixo de bênção. As coisas não vão se dar bem. Tá? Então, seja mais submisso. Tá? Siga o exemplo de Cristo. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Amo vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Amo vocês.